Voltamos com impressões que hoje tem como entrevistado o superintendente do Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba, Agamenon Vieira. No bloco anterior, nós estávamos falando sobre a participação dele na fundação do Partido dos Trabalhadores aqui no nosso estado. O Partido dos Trabalhadores, desde essa fundação, viveu muita coisa, mas recentemente não sai das manchetes por causa de vários escândalos. O partido está bastante desgastado, ao ponto de ter tido a presidente Dilma Rousseff objeto de impeachment. E o senhor, como é que analisa toda essa trajetória do PT? Quando a gente fundou esse partido, eu estava falando, a gente sentado no chão, ali no ciclo operário. Em Jaguaribe? Em Jaguaribe, porque não tinha cadeira para todo mundo. E não tinha mais de que 70, 80 pessoas, não. Só para você ter a ideia. Então ele nasce lá da base, bem concreta, do chão. É o partido que veio, a turma do pé do chão, a turma no pé da fábrica, a turma da sala de aula, a turma das universidades, a turma das igrejas, das comunidades eclesiásticas de base, a turma dos intelectuais e dos intelectuais orgânicos a favor da inclusão social e da classe trabalhadora. Uhum. Então, esse partido, ele começou a entrar em todas as tendências da sociedade civil, passando pelas associações, sindicatos. E aí, o que eu entendo hoje é que o PT ficou igual aos outros. Não é que seja igual aos outros partidos, ele não poderia ser diferente demais dos outros sem ter condições de continuar com essa diferença orgânica, organizada. Chegou a achar que poderia estar no poder e se manter no poder com métodos de partidos já antigos, viciados, de extrema-direita, de direita. Então, o que é que ocorreu? Isso, na minha impressão, é que eu fui militante desse partido como presidente da ANPEP, fui o primeiro presidente da Central Única dos Trabalhadores no estado da Paraíba, eleito no Congresso lá em Campina Grande pelos camponeses, muita gente. E isso final da ditadura, né, onde estavam todas as pessoas e os trabalhadores se organizando. O que eu digo, eu sempre tenho dito assim para uns colegas, é que foi o seguinte: eu acho que abandonaram a militância. A militância, o jovem que entrava, começava a discutir, começava a saber o que era o ideário partidário, por que está aqui, o que é que nós podemos avançar para incluir milhões de flagelados do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste e desse Brasil todo. Milhões de pessoas que se não fossem essas últimas aberturas econômicas um pouco, a gente via invasão de feiras, uma seca prolongada. Eu fico vendo que nós estamos no 5º ano de seca. E não houve nada Aí disso. meu pai contava histórias que a gente ficava, porque o povo ia retirando, saindo de lá de São José de Caiana para vir procurar um dia de serviço aqui perto da Terra Roxa, das Alagoas, ou aqui da Paraíba, onde a gente via verde, né? Então, chegando à questão do partido, o partido começou a inverter, de eleger os seus deputados, isso na maioria, isso especialmente São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, começaram eles que eram donos do partido, eram donos do partido. E como a eleição, abandonaram a militância e claramente foram buscar, dentro do sistema que ainda hoje perdura, eles foram buscar o financiamento de campanha, financiamento de empresas, e aí deu no que deu. Agora, esse financiamento que era legal, e agora não, porque disseram que empresa não pode mais dar dinheiro, contribuir. Na verdade, não dava, investia, né? Só que hoje a gente observa uma pessoa física. Depois dessas eleições, a gente, quer dizer, houve uma diminuição das empresas. Eu queria saber se houve a diminuição da pessoa física ou se não ampliaram muito o Caixa 2.
que foi motivo de condenar o Caixa 2, de botar algumas pessoas na cadeia ou então processá-los, mas sabendo que existe, porque o sistema político brasileiro ele tá carcomido, ele é imoral, ele é indecente e ele só tem uma coisa que segura, é uma legalidade forçada por algumas pessoas que compõem o Congresso Nacional, que faz o que quer para manter o status quo. Porque veja o seguinte, nós estamos com 35 aproximadamente partidos políticos legais e na fila tem mais ou menos uns 25. E eu não estou dizendo, não, deveria ter 100, mas deveria ter o ideário partidário e a população respaldar nas urnas e um percentual que se tirasse de adesão para esse partido, ele fosse se estruturando. E não tinha nada na próxima eleição, muitos partidos, mas não ao ponto de hoje inviabilizar por exemplo, o presidencialismo de coalizão. Qual é o presidente da República que tem a maioria, a metade mais um ou 2/3 para governar esse país, se não for transformando o Planalto num balcão de negócios para deputados, para senadores? Isso é visível para a pessoa mais simples que pega o WhatsApp ou que escuta a TV Assembleia, ou que escuta as rádios do nosso Estado. Essa crise do PT, ou talvez o desgaste do partido, foi o que fez com que o senhor migrasse para o PSB? Foi. A minha filiação ao PSB é o seguinte, eu fui um militante desde o início, sempre estive presente, mas o que é que ocorre? Também o partido, que eu acho que ele cumpriu até aquela função dele, se era a busca pelo poder, porque um partido que nasceu lá das bases e chegou ao poder central rapidamente, é histórico, chegar à presidência da República, né? Mas é aquilo que eu digo, o abandono da militância, é tanto que ninguém nunca procurou se eu poderia dar uma contribuição na relação de trabalho, aqui nessa relação de trabalho, através de uma DRT, de qualquer outra coisa. Nunca. E eu também nunca bati na porta nem de partido, nem do governo, porque eu tinha uma militância nos sindicatos e tinha onde estar ganhando o pão da família no dia a dia, com o escritório, né? Então, não estava me submetendo a qualquer coisa. Aí aconteceu que, com essa questão de Lava Jato, não só da Lava Jato, mas daquela questão de mensalão, de tudo, e do abandono da própria direção partidária para a gente ficar com aquele movimento de massa, aí eu fui achando que... Aí encontrei pessoas que já estavam no partido e que estavam tentando dentro do PSB, né? E eu já fui convidado pelo próprio PSB, por Ricardo Coutinho, para assumir a Secretaria da Agricultura, a Secretaria de Estado da Agricultura do Estado da Paraíba, e foi onde a gente começou a percorrer toda essa Paraíba, e até revi muitos sindicalistas do campo, nos arranjos produtivos locais, nas cooperativas por essa Paraíba toda, tentando levar a água, a cisterna ou a ração subsidiada até para os criadores através da própria secretaria. Aí me deu um ânimo assim de ver que estava contribuindo para incluir mais pessoas. O senhor também passou pela Secretaria da Administração Penitenciária. Fui secretário executivo. Saindo de lá, o governador procurou se eu queria assumir aquilo dali, porque inclusive a Secretaria da Agricultura, ela foi dividida na agricultura familiar, da Secretaria da Agricultura Familiar, que ficou em Campina Grande, e a Secretaria mais do Agronegócio, aqui, que é a Secretaria da Agricultura, né? Onde hoje é o Dr. Rômulo, que é o secretário. Aí eu fui para a Secretaria da Administração Penitenciária, onde lá visitei todos
todos os presídios do estado da Paraíba, da cadeia, entrando, conversando com as pessoas e vendo que ali estava o retrato de uma sociedade desmantelada, de uma sociedade às vezes ingrata, porque eu vi muitos jovens, numa proporção de mais de 65% a 70%. E nessa terra mais que a gente acha que é a mais rica, que não tem muitas secas, né? Que é aqui a Grande João Pessoa, eu vi muitos negros e muitos pobres, cheia. Então, nós começamos um trabalho da chamada ressocialização, com a professora Ziza, lá na administração penitenciária, e também o professor Marconde. Aí me interessou aquilo dali, a gente começar a ver o trabalho de ressocialização. Porque eu te conto um negócio, lá em Catalá do Rocha, aí um diretor do presídio me contou, o cara passou mais ou menos uns 19 anos preso, aí chegou o dia dele sair. Disse, vai buscar os seus pertences. Aí ele veio com um saquinho assim, pegado. Aí disse, hoje é teu dia, chegou aqui o alvará para tu ir embora. Aí ele... E ele não ficava alegre. Aí o cara saiu e ele ficou olhando da porta grande do presídio. O cara foi e sentou-se no meio-fio. Botou aquele saco de lado, botou as duas mãos na cabeça. E ele ficou olhando. Aí o cara vai ficar ali. Aí foi lá ver. Ele disse, rapaz, tu não vai embora não. Ele disse, rapaz, olha, meu irmão sumiu, meu pai morreu, eu não tenho amigo, não tenho pessoa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer assim, eu vou sair, fazer uma presepada aí, para eu voltar para lá. Porque lá eu tinha um amigo, uma coisa qualquer. Então isso, a ressocialização, para o cara sair... É tanto que nós temos um programa aqui no governo hoje, que é do PHS, que a gente também procura aqueles ressocializandos que quiseram, na realidade, voltar ao convívio do meio social e tira aquela carteira profissional, aí ele sai, porque ele vai ter uma profissão. Então, a gente teve esse trabalho lá também. Aí eu estava numa reunião lá e eu fui chamado pelo governador, ele disse, Agamenon, você topa ir lá para o Detran, para a superintendência do Detran. Muito bem, essa história sobre o Detran a gente vai contar, doutor Agamenon, daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Voltamos já.